Olá, irmãos. Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, a maior mensagem da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Fiquei muito surpreso outro dia ao revisar a lista de textos dos quais preguei, ao descobrir que não tenho registros de jamais ter falado a partir deste versículo. Isso é ainda mais singular, porque posso dizer com certeza que ele poderia ser colocado em primeiro plano em todos os meus volumes de discurso, como o único tema do ministério da minha vida. Minha única e exclusiva responsabilidade tem sido apresentar o amor de Deus aos homens em Jesus Cristo. Ouvi recentemente falar de um ministro idoso de quem se disse, qualquer que seja o seu texto, ele nunca deixou de apresentar Deus como amor e Cristo como a expiação pelo pecado. Gostaria que o mesmo pudesse ser dito de mim. O desejo do meu coração tem sido proclamar, como uma trombeta, as boas novas de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos prestes a nos reunir em torno da mesa da comunhão e não posso pregar a partir desse texto nada além de um simples sermão evangélico. Você poderia desejar uma preparação melhor para a comunhão? Temos comunhão com Deus e uns com os outros, com base no amor infinito demonstrado em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é o belo e branco pano de linho que cobre a mesa sobre a qual a festa da comunhão é posta. As verdades mais elevadas, aquelas verdades que pertencem a uma experiência mais iluminada, aquelas verdades mais ricas que falam da comunhão da vida superior, todas elas são úteis para a santa comunhão. Mas tenho certeza de que não mais do que aquelas verdades elementares e fundamentais que foram o meio de nossa primeira entrada no reino de Deus. Bebês em Cristo e homens em Cristo aqui se alimentam de um alimento comum. Venham, santos idosos, sejam crianças novamente, e vocês, que há muito conhecem o seu Senhor, peguem seu primeiro livro de ortografia e revejam o seu alfabeto, aprendendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, para que o homem pudesse viver por meio dele. Não os convido para uma lição elementar porque se esqueceram das letras, mas porque é bom refrescar a memória e uma bênção sentir-se jovem novamente. O que os mais velhos costumavam chamar de fila da cruz de Cristo não continha nada além das letras, e, no entanto, todos os livros da língua são feitos dessa linha. Portanto, os convido de volta à cruz e àquele que sangrou nela. É bom para todos nós retornarmos, de vez em quando, ao nosso ponto de partida e nos certificarmos de que estamos no caminho eterno. O amor de nossos esponsais tem mais responsabilidade de continuar se recomeçarmos repetidamente, onde Deus começou conosco e onde começamos com Deus. É sábio vir a Ele novamente, como viemos naquele primeiro dia, quando, desamparados, necessitados, sobrecarregados, ficamos chorando diante da cruz e deixamos nosso fardo aos pés perfurados. Lá aprendemos a olhar, a viver e a amar, e lá repetiríamos a lição até ensaiá-la perfeitamente em glória. Esta noite, temos que falar sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de Deus é algo maravilhoso, especialmente quando o vemos voltado para um mundo perdido, arruinado e culpado. O que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nada amável nele. Nenhuma flor perfumada crescia naquele deserto árido. Inimizade contra ele, ódio à sua verdade, desrespeito à sua lei,
rebelião contra seus mandamentos. Esses eram os espinhos e sarças que cobriam a terra devastada, mas nada desejável floresceu ali. No entanto, Deus amou o mundo, diz o texto, de tal maneira que nem mesmo o escritor do livro de João poderia nos dizer o quanto, mas tão grandemente, tão divinamente, ele amou que deu seu filho, seu único filho, para redimir o mundo da perdição e reunir dele um povo para seu louvor. De onde veio esse amor? Não de nada fora do próprio Deus. O amor de Deus brota dele mesmo. Ele ama porque é da sua natureza fazê-lo. Deus é amor. Como eu já disse, nada na face da terra poderia ter merecido seu amor, embora houvesse muito para merecer o seu desagrado. Essa corrente de amor flui de sua própria fonte secreta na divindade eterna e não deve nada a nenhuma chuva ou riacho terrestre. Brota de debaixo do trono eterno e se enche das fontes do infinito. Deus amou porque Ele queria amar. Quando perguntamos por que o Senhor amou este ou aquele homem, temos que retornar à resposta do nosso Salvador à pergunta: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus tem tanto amor em sua natureza que ele deve deixá-lo fluir para um mundo que está perecendo por seu próprio pecado voluntário. E quando flui, foi tão profundo, tão amplo, tão forte, que nem mesmo a inspiração conseguiu calcular sua medida. E, portanto, o Espírito Santo nos deu aquela pequena e grande palavra assim, e nos deixou tentar medi-la à medida que percebemos mais e mais do amor divino. Ora, aconteceu de haver uma ocasião em que o grande Deus pôde demonstrar seu imensurável amor. O mundo havia se desviado tristemente, o mundo havia se perdido, o mundo fora julgado e condenado, o mundo fora entregue à perdição por causa de suas ofensas e havia necessidade de ajuda. A queda de Adão e a destruição da humanidade abriram amplo espaço e margem suficiente para o amor todo-poderoso. Em meio às ruínas da humanidade, havia espaço para demonstrar o quanto Jeová amava os filhos dos homens, pois a extensão de seu amor era nada menos que o mundo. Seu objetivo nada menos que livrar os homens de descerem à cova, e seu resultado nada menos que encontrar um resgate para eles. O propósito de longo alcance desse amor era tanto negativo quanto positivo, que, crendo em Jesus, os homens não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A doença desesperadora do homem deu ocasião à introdução daquele remédio divino que somente Deus poderia ter concebido e fornecido. Pelo plano de misericórdia e pelo grande dom necessário para realizá-lo, o Senhor encontrou meios de demonstrar seu amor ilimitado aos homens culpados. Se não houvesse queda e perecimento, Deus poderia ter demonstrado seu amor por nós, como demonstra aos espíritos puros e perfeitos que cercam seu trono. Mas ele jamais poderia ter demonstrado seu amor por nós em tal extensão como o faz agora. Na dádiva de seu Filho unigênito, Deus demonstrou seu amor por nós, pois, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. O fundo negro do pecado faz a linha brilhante do amor brilhar ainda mais claramente. Quando o relâmpago escreve o nome do Senhor com o dedo flamejante na fronte negra da tempestade, somos compelidos a vê-lo assim quando o amor inscreve a cruz na tábua negra do nosso pecado. Até os olhos cegos devem ver que nisto está o amor. Eu poderia abordar meu texto de 1000 maneiras diferentes esta noite, mas, para simplificar e manter o ponto principal de expor o amor de Deus, quero que você veja quão grande é esse amor por meio de 5 detalhes diferentes. O primeiro é o dom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Homens que amam muito darão muito,
e geralmente se pode medir a verdade do amor por suas abnegações e sacrifícios. Aquele amor que não poupa nada, mas se dedica a ajudar e abençoar seu objetivo, é amor de fato, e não um mero nome. O pequeno amor se esquece de levar água para os pés, mas o grande amor quebra seu vaso de alabastro e esbanja seu precioso unguento. Considere, então, que presente foi esse que Deus deu. Eu teria que me esforçar para expressar isso completamente se tentasse apresentar esse presente inestimável, e não cortejarei o fracasso tentando o impossível. Apenas o convido a pensar na pessoa sagrada que o grande Pai deu para que ele pudesse provar seu amor aos homens. Foi seu Filho unigênito, seu Filho amado, em que ele se comprazia. Nenhum de nós jamais teve um filho assim para dar. Os nossos são filhos dos homens. O dele era o Filho de Deus. O Pai deu o seu outro eu, um consigo mesmo. Quando o grande Deus deu o seu Filho, deu o próprio Deus, pois Jesus não é, em sua natureza eterna, inferior a Deus. Quando Deus se entregou por nós, deu a si mesmo. O que mais ele poderia dar? Deus deu tudo de si, ele se entregou. Quem pode medir esse amor? Julgai, pais, como amais vossos filhos. Podereis entregá-los para morrer por vosso inimigo? Julgai, vós que tendes um filho único, como vossos corações estão entrelaçados com o vosso primogênito, vosso unigênito. Não houve maior prova de amor de Abraão a Deus de que quando ele não negou a Deus seu filho, seu único filho, seu Isaque, a quem ele amava, e certamente não pôde haver maior demonstração de amor do que o Pai Eterno entregar seu Filho unigênito para morrer por nós. Nenhum ser vivo perderá facilmente sua prole. O homem sente uma dor peculiar quando seu filho é levado. Não tem Deus ainda mais? Muitas vezes se conta uma história sobre o carinho dos pais por seus filhos, como, em uma fome no Oriente, um pai e uma mãe foram reduzidos à escravidão. Assim eles consideraram. A angústia da fome tornou-se insuportável, e seus filhos, implorando por pão, puxavam tão dolorosamente seus corações que eles tiveram de entreter a ideia de vender um para salvar a vida dos demais. Eles tinham 4 filhos. Qual deles deveria ser vendido? Não deve ser o primeiro, como poderiam poupar seu primogênito? O segundo era tão estranhamente parecido com o pai que parecia uma reprodução dele, e a mãe disse que jamais se separaria dele. O terceiro era tão singularmente parecido com a mãe que o pai disse que preferiria morrer a ver aquele querido menino escravizado. E quanto ao quarto, ele era o Benjamim deles, o último, o querido deles, e eles não podiam se separar dele. Concluíram que seria melhor para todos morrerem juntos do que se separarem voluntariamente de qualquer um de seus filhos. Você não se compadece deles? Vejo que sim. No entanto, Deus nos amou de tal maneira que, para ser mais claro, ele parecia nos amar mais do que a seu único filho, e não o poupou para que pudesse nos poupar. Ele permitiu que seu filho perecesse dentre os homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você deseja ver o amor de Deus neste grande procedimento, deve considerar como ele deu seu filho. Ele não deu seu filho como você poderia fazer para alguma profissão em cuja busca você ainda pudesse desfrutar de sua companhia, mas ele deu seu filho para o exílio entre os homens. Ele o enviou para aquela manjedoura, unido a uma masculinidade perfeita, que a princípio era a forma de uma criança. Lá ele dormiu, onde bois com chifres se alimentavam. O Senhor Deus enviou o herdeiro de todas as coisas para labutar em uma carpintaria, para pregar o prego,
empurrar a plaina e usar a serra. Ele o enviou para entre os escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observavam e cujas línguas cruéis o açoitavam com calúnias vis. Ele o enviou para a fome e a sede, em meio a uma pobreza terrível que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele o enviou para a flagelação e a coroação de espinhos, para entregar suas costas aos que o feriam e suas faces aos que lhe arrancavam os cabelos. Por fim, ele o entregou à morte de um criminoso, a morte do crucificado. Contemple aquela cruz e veja a angústia daquele que nela morre, e observe como o Pai o entregou de tal maneira que ele esconde o rosto dele e parece que não o reconhece. Lama Sabachthani nos conta quão plenamente Deus entregou seu Filho para resgatar as almas dos pecadores. Ele o entregou para ser feito maldição por nós, o entregou para que pudesse morrer, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Prezados senhores, compreendam que tenham entregado seus filhos para ir à Índia a serviço de Sua Majestade, ou para ir aos Camarões ou ao Congo ao serviço de nosso Senhor Jesus. Compreendo perfeitamente que os tenham entregado mesmo com o medo de um clima pestilento à sua frente, pois, se morrerem, morrerão honradamente por uma causa gloriosa. Mas conseguiram pensar em se separar deles para morrerem como criminosos, na forca, amaldiçoados por aqueles a quem buscavam abençoar, despidos do corpo e abandonados da mente? Não seria demais? Não clamariam: não posso me separar do meu filho por miseráveis como esses? Por que ele deveria ser submetido a uma morte cruel por seres tão abomináveis que até lavam as mãos no sangue do seu melhor amigo? Lembrem-se de que nosso Senhor Jesus morreu o que seus compatriotas consideravam uma morte amaldiçoada. Para os romanos, era a morte de um escravo condenado, uma morte que continha todos os elementos de dor, desgraça e desprezo misturados ao extremo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó maravilhosa demonstração de amor, que Jesus Cristo morresse! No entanto, não posso deixar este ponto sem que vocês percebam quando Deus deu seu Filho, pois há amor no tempo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas quando ele fez isso? Em seu propósito eterno. Ele fez isso desde antes da fundação do mundo. As palavras aqui usadas, ele deu o seu Filho unigênito, não podem se relacionar exclusivamente à morte de Cristo, pois Cristo não estava morto no momento da declaração deste terceiro capítulo de João. Nosso Senhor acabara de falar com Nicodemos, e essa conversa ocorreu no início de seu ministério. O fato é que Jesus sempre foi o dom de Deus. A promessa de Jesus foi feita no jardim do Éden, quase imediatamente após a queda de Adão. No local onde a nossa ruína se consumara, um libertador foi concedido, cujo calcanhar seria ferido, mas que quebraria a cabeça da serpente sobre seus pés. Ao longo dos tempos, o grande Pai manteve-se fiel à sua dádiva. Ele considerava o seu unigênito como a esperança do homem, a herança da semente escolhida, que nele possuiria todas as coisas. Cada sacrifício era a renovação divina da sua dádiva da graça, uma garantia de que ele a havia concedido e jamais se retiraria dela. Todos os sistemas de tipo sob a lei pronunciava que, na plenitude dos tempos, o Senhor, de fato, entregaria o seu Filho para nascer de uma mulher, para carregar as iniquidades do seu povo e, com grande entusiasmo, poderia realizar um ato supremo de benevolência e ainda assim
não suportaria encará-lo com calma e considerá-lo ano após ano. O fogo lento da antecipação teria sido insuportável. Se o Senhor tirasse aquele querido menino de sua mãe, ela suportaria o golpe com alguma paciência, por mais pesado que fosse para o seu terno coração. Mas suponha que ela fosse credivelmente informada de que em tal dia seu filho morreria, e assim tivesse que vê-lo ano após ano como um morto. Isso não lançaria uma nuvem sobre cada hora de sua vida futura? Suponham também que ela soubesse que ele seria pendurado em uma árvore para morrer como um condenado. Isso não amargaria sua existência? Se ela pudesse se esquivar de tal provação, não o faria? Certamente que o faria. No entanto, o Senhor Deus não poupou seu próprio Filho, mas livremente o entregou por todos nós, fazendo isso em seu coração de geração em geração. Nisso está o amor que muitas águas não poderia apagar, amor eterno, inconcebível, infinito. Agora, assim como este dom se refere não apenas à morte de nosso Senhor, mas às eras anteriores a ela, também inclui todas as eras posteriores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e ainda dá, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está entregando Cristo esta noite. Oh, que milhares de vocês possam aceitar de bom grado o dom indizível. Alguém recusará? Este bom dom, este dom perfeito, você pode recusá-lo? Oh, que você tenha fé para se apegar a Jesus, pois assim ele será seu. Ele é o dom gratuito. Ele é o dom gratuito de Deus para todos os que o recebem gratuitamente. Um Cristo pleno para pecadores vazios. Se você puder estender a sua mão vazia e disposta, o Senhor lhe dará Cristo neste momento. Nada é mais gratuito do que um dom. Nada vale mais a pena do que um dom que vem fresco da mão de Deus, tão cheio de poder eficaz como sempre foi. A fonte é eterna, mas o jorro dela é tão fresco como quando a fonte foi aberta pela primeira vez. Não há como esgotar este presente. Querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue jamais perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não pecar mais. Veja então qual é o amor de Deus, que deu seu Filho desde a antiguidade e nunca revogou a dádiva. Ele mantém a sua dádiva e continua a dar seu Filho amado a todos os que estão dispostos a aceitá-lo. Das riquezas da sua graça, ele deu, está dando e dará ao Senhor Jesus Cristo e todas as dádivas inestimáveis que nele estão contidas, a todos os pecadores necessitados que simplesmente confiaram nele. Desde já, convido-vos a admirar o amor de Deus pela grandeza transcendente do seu dom ao mundo, o dom do seu Filho unigênito. Agora, observe em segundo lugar, e creio que posso dizê-lo com igual admiração, o amor de Deus no plano de salvação. Ele o expressou assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho da salvação é extremamente simples de entender e extremamente fácil de praticar, quando o coração se torna disposto e obediente. O método do pacto da graça difere tanto daquele do pacto das obras quanto à luz das trevas. Não se diz que Deus deu seu Filho a todos os que guardam sua lei, pois isso não poderíamos fazer, e, portanto, o dom não estaria disponível a nenhum de nós. Nem se diz que ele deu seu Filho a todos os que experimentam terrível desespero e amargo remorso. Por isso não é sentido por muitos que, no entanto, são o próprio povo do Senhor. Mas o grande Deus deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. A fé, por mais frágil que seja, salva a alma.
Confiança em Cristo é o caminho certo para a felicidade eterna. Agora, o que é crer em Jesus? É exatamente isso, confiar-se a Ele. Se os seus corações estão prontos, embora nunca tenham crido em Jesus antes, confio que crerão nele agora. Ó Espírito Santo, faze com que isso aconteça graciosamente. O que é crer em Jesus? Em primeiro lugar, é preciso dar o seu firme e cordial assentimento à verdade de que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para substituir os homens culpados, e que Deus fez com que as iniquidades de todos nós fossem colocadas sobre ele, para que ele suportasse o castigo devido às nossas transgressões, sendo feito maldição por nós. Devemos crer de todo o coração na Escritura que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Peço seu assentimento à grandiosa doutrina da substituição, o que é a essência do Evangelho. Ó, que Deus, o Espírito Santo, os leve a dar um assentimento cordial a ela imediatamente, pois, por mais maravilhoso que seja, é um fato que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando a eles as suas transgressões. Ó, que vocês se regozijem por isso ser verdade e sejam gratos por um fato tão abençoado ser revelado pelo próprio Deus. Creiam que a substituição do Filho de Deus é certa, não questionem o plano, nem questionem sua validade ou eficácia, como muitos fazem. Ai de mim! Eles criticam o grande sacrifício de Deus e os consideram uma invenção lamentável. Quanto a mim, visto que Deus ordenou salvar o homem por um sacrifício substitutivo, concordo alegremente com seu método e não vejo razão para fazer outra coisa senão admirá-lo e adorar o autor dele. Alegro-me e regozijo-me que tal plano tenha sido pensado, pelo qual a justiça de Deus é vindicada e sua misericórdia é libertada para fazer tudo o que ele deseja. O pecado é punido na pessoa de Cristo, mas a misericórdia é estendida ao culpado. Em Cristo, a misericórdia é sustentada pela justiça e a justiça é satisfeita por um ato de misericórdia. Os sábios do mundo dizem coisas duras sobre esse dispositivo de infinita sabedoria, mas, quanto a mim, amo o próprio nome da cruz e a considero o centro da sabedoria, o foco do amor, o coração da retidão. Este é um ponto principal da fé. Dar um consentimento sincero à entrega de Jesus para sofrer em nosso lugar, concordar com toda a nossa alma e mente com este caminho de salvação. A segunda coisa é que você aceite isso por si mesmo. No pecado de Adão, você não pecou pessoalmente, pois não existia então, mas caiu. Nem pode reclamar disso agora, pois endossou e adotou voluntariamente o pecado de Adão, ao cometer transgressões pessoais. Você colocou a mão, por assim dizer, sobre o pecado de Adão e o tornou seu, ao cometer pecado pessoal e real. Assim você pereceu pelo pecado de outro, que adotou e endossou, e da mesma forma deve ser salvo pela justiça de outro, que você deve aceitar e se apropriar. Jesus ofereceu expiação, e essa expiação se torna sua quando você a aceita, depositando sua confiança nele. Quero que você diga agora: minha fé coloca a mão sobre a tua querida cabeça, enquanto, como um penitente, eu permaneço e aqui confesso o meu pecado. Certamente isso não é uma questão muito difícil. Dizer que Cristo, que estava pendurado na cruz, será meu Cristo, minha garantia, não exige esforço intelectual nem esplendor de caráter, e, no entanto, é o ato que traz salvação à alma. Mas uma coisa é necessária, e essa é a confiança pessoal. Primeiro vem o assentimento à verdade, depois a aceitação dessa verdade por si mesmo, e então uma simples entrega total a Cristo,
como um substituto. A essência da fé é a confiança, dependência. Jogue fora toda outra confiança de qualquer tipo, exceto a confiança em Jesus. Não permita a sombra de uma sombra de confiança em qualquer coisa que você possa fazer ou em qualquer coisa que você possa ser, mas olhe somente para aquele que Deus estabeleceu como propiciação pelo pecado. Isso eu faço neste exato momento. Você não fará o mesmo? Oh, que o doce Espírito de Deus o guie agora a confiar em Jesus. Veja então o amor de Deus ao expressar isso de forma tão clara e fácil. Ó pecador quebrantado, esmagado e desesperado, você não pode trabalhar, mas não consegue crer naquilo que é verdade? Você não pode suspirar, não pode chorar, não pode derreter seu coração de pedra, mas não consegue crer que Jesus morreu por você e que ele pode transformar esse coração e torná-lo uma nova criatura? Se você pode crer nisso, então confie em Jesus para fazê-lo e você será salvo, pois aquele que crê nele é justificado. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Ele é um homem salvo. Seus pecados lhe são perdoados. Que ele siga seu caminho em paz e não peque mais. Admiro primeiro o amor de Deus no grande dom e depois no grande plano pelo qual esse dom se torna disponível aos homens culpados. Nas pessoas para as quais este plano está disponível e para quem este dom é concedido. Elas são descritas com estas palavras: todo aquele que nele crê. Há no texto uma palavra que não tem limite. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas então entra o limite descritivo que peço que observem com atenção. Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Deus não amou o mundo de tal maneira que qualquer homem que não creia em Cristo seja salvo, mas deu o seu Filho de tal maneira que qualquer homem que se recuse a crer nele seja salvo. Veja como está expresso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Aqui está a bússola do amor. Enquanto todo incrédulo é excluído, todo crente é incluído. Todo aquele que nele crê. Suponhamos que haja um homem culpado de todas as concupiscências da carne em grau infame. Suponhamos que ele seja tão detestável que só mereça ser tratado como um leproso moral e trancado em uma casa separada por medo de contaminar aqueles que o ouvem e o veem. Contudo, se esse homem crer em Jesus Cristo, será imediatamente purificado de sua contaminação e não perecerá por causa de seu pecado. E suponhamos que haja outro homem que, em busca de seus motivos egoístas, oprimiu os pobres, roubou seus companheiros comerciantes e chegou ao ponto de cometer crimes reais dos quais a lei tomou conhecimento. Contudo, se ele crer no Senhor Jesus Cristo, será levado a fazer restituição e seus pecados lhe serão perdoados. Certa vez, ouvi falar de um pregador discursando para um grupo de homens acorrentados, condenados à morte por assassinatos e outros crimes. Eles eram um bando de animais tão grande em todas as aparências externas que parecia impossível pregar para eles. Mas se eu fosse designado para ser capelão de uma companhia tão miserável, não hesitaria em dizer-lhes que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que o procurasse. Ó homem, se você crer em Jesus como Cristo, por mais horríveis que tenham sido seus pecados passados, eles serão apagados. Você será salvo do poder de seus mau hábitos e começará de novo como uma criança recém-nascida, com uma vida nova e verdadeira que Deus lhe dará. Todo aquele que crê nele, isso o inclui, meu velho amigo, agora a poucos passos vacilantes da sepultura.
Ó pecador de cabelos grisalhos, se você crê nele, não perecerá. O texto também inclui você, querido rapaz, que mal entrou na adolescência. Se você crê nele, não perecerá. Isso o inclui, bela donzela, e lhe dá esperança e alegria enquanto ainda jovem. Isso abrange todos nós, desde que creiamos no Senhor Jesus Cristo. Nem todos os demônios no inferno podem encontrar qualquer razão para que o homem que crê em Cristo se perca, pois está escrito: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dizem eles: Senhor, ele demorou tanto para vir? O Senhor responde: ele veio. Então não o expulsarei por toda a sua demora. Mas, Senhor, ele voltou depois de fazer uma profissão de fé. Ele finalmente veio? Então não o expulsarei por toda a sua apostasia. Mas, Senhor, ele era um blasfemador desbocado. Ele veio a mim? Então não o expulsarei por todas as suas blasfêmias. Mas diz alguém: eu me oponho à salvação deste miserável perverso. Ele se comportou de forma tão abominável que, com toda a justiça, deveria ser enviado para o inferno. Exatamente. Mas se ele se arrepender de seu pecado e crer no Senhor Jesus Cristo, seja ele quem for, não será enviado para lá. Ele será transformado em caráter para que nunca pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, observe que todo aquele, faz um grande alcance, pois abrange todos os graus de fé. Todo aquele que nele crê. Pode ser que ele não tenha plena certeza, pode ser que não tenha certeza alguma, mas se tiver fé verdadeira e infantil, por ela será salvo. Embora sua fé seja tão pequena que eu precise colocar meus óculos para vê-la, Cristo haverá e a recompensará. Sua fé é um grãozinho de mostarda tão pequeno que eu olho e olho novamente, mas mal discerno, e ainda assim ela lhe traz vida eterna, e é em si mesmo uma coisa viva. O Senhor pode ver dentro daquele grão de mostarda uma árvore entre cujos galhos as aves do céu farão seus ninhos. Minha fé é fraca, confesso, confio vagamente em tua palavra, mas terás menos pena de mim? Longe de ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, se não posso te tomar em meus braços como Simeão fez, ao menos tocarei a orla de tuas vestes como a pobre mulher doente, a quem tua virtude curadora fluiu. Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa eu. Não posso pregar longamente para vocês esta noite, mas gostaria de pregar com força. Que esta verdade penetre em suas almas. Vocês que sentem culpados e vocês que se sentem culpados porque não se sentem culpados. Vocês que têm o coração partido porque o seu coração não se quebranta. Vocês que sentem que não podem sentir, é a vocês que eu gostaria de pregar a salvação em Cristo pela fé. Vocês gemem porque não podem gemer, mas quem quer que sejam, vocês ainda estão dentro do alcance desta poderosa palavra de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, recomendei o amor de Deus a vocês nestes 3 pontos: o dom divino, o método divino de salvação e a escolha divina das pessoas a quem a salvação é concedida. Agora, em 4º lugar, outro raio de amor divino pode ser visto na bênção negativa aqui declarada, a saber, na libertação implícita nas palavras, para que todo aquele que nele crê não pereça. Entendo que essa palavra significa que todo aquele que crê no Senhor Jesus não perecerá,
embora esteja prestes a perecer. Seus pecados o fariam perecer, mas ele nunca perecerá. A princípio, ele tem uma pequena esperança em Cristo, mas sua existência é frágil. Ela logo se extinguirá, não é mesmo? Não, sua fé não perecerá, pois esta promessa a cobre. Todo aquele que nele crê não perecerá. O penitente creu em Jesus e, portanto, começou a ser cristão. Oh, clama um inimigo. Deixe-o em paz. Ele logo estará de volta entre nós. Logo estará tão descuidado como sempre. Ouça. Todo aquele que nele crê não perecerá e, portanto, não retornará ao seu estado anterior. Isso prova a perseverança final dos santos, pois se o crente deixasse de ser crente, pereceria. E como ele não pode perecer, é claro que continuará crente. Se você crê em Jesus, nunca deixará de crer nele, pois isso seria perecer. Se você crê nele, nunca se deleitará em seus antigos pecados, pois isso seria perecer. Se você crê nele, nunca perderá a vida espiritual. Como pode perder aquilo que é eterno? Se o perdesse, isso provaria que não era eterno, e você pereceria, e assim tornaria esta palavra sem efeito. Todo aquele que crê em Cristo de coração é um homem salvo, não apenas para esta noite, mas para todas as noites que hão de existir, para aquela terrível noite da morte e para aquela solene eternidade que se aproxima tão perto. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá uma vida que não pode morrer, uma justificação que não pode ser contestada, uma aceitação que jamais cessará. O que é perecer? É perder toda a esperança em Cristo, toda a confiança em Deus, toda a luz na vida, toda a paz na morte, toda a alegria, toda a bem-aventurança, toda a união com Deus. Isso nunca acontecerá com você se você crê em Cristo. Se você crer, será castigado quando fizer o mal, pois todo filho de Deus está sujeito à disciplina. E qual filho a quem o pai não corrija? Se você crê, poderá duvidar e temer quanto ao seu estado, como um homem a bordo de um navio pode ser jogado de um lado para o outro, mas você embarcou em um navio que nunca poderá naufragar. Aquele que tem união com Cristo tem união com a perfeição, onipotência e glória. Aquele que crê é um membro de Cristo. Cristo perderá seus membros? Como Cristo seria perfeito se perdesse até mesmo seu dedo mindinho? Os membros de Cristo devem apodrecer ou ser cortados? Impossível! Se você tem fé em Cristo, você é um participante da vida de Cristo e não pode perecer. Se os homens estivessem tentando me afogar, não conseguiriam afogar meu pé enquanto eu mantivesse minha cabeça acima da água. E enquanto nossa cabeça estiver acima da água, lá em cima, sob o sol eterno, o menor membro do seu corpo jamais poderá ser destruído. Aquele que crê em Jesus está unido a Ele e deve viver porque Jesus vive. Oh, que palavra é esta? Eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Sinto que tenho um grande evangelho para pregar a vocês quando leio que todo aquele que crê em Jesus não perecerá. Eu não daria 2 alfinetes por essa salvação temporária e clichê que alguns proclamam, que faz a alma flutuar por um tempo e depois decai para a apostasia. Não creio que o homem que uma vez está em Cristo possa viver em pecado e deleitar-se nele e ainda assim ser salvo. Esse é um ensinamento abominável e não é meu. Mas eu creio que o homem que está em Cristo não irá viver em pecado, pois está salvo dele, nem retornará aos seus antigos pecados e viverá neles,
pois a graça de Deus continuará a salvá-lo de seus pecados. Tal mudança é operada pela regeneração, de modo que o homem recém-nascido não pode permanecer no pecado, nem encontrar conforto nele, mas ama a santidade e progride nela. O etíope pode mudar sua pele e o leopardo suas manchas, mas somente a graça divina pode operar a mudança. E quando a graça divina tiver realizado a ação, o etíope permanecerá branco e as manchas do leopardo nunca mais retornarão. Seria um milagre tão grande desfazer a obra de Deus quanto fazê-la, e destruir a nova criação exigiria um poder tão grande quanto fazê-la. Assim, como somente Deus pode criar, somente Deus pode destruir, e Ele jamais destruirá a obra de suas próprias mãos. Deus começará a construir e não terminará? Ele começará a guerra e a terminará antes de obter a vitória? O que o diabo diria se Cristo começasse a salvar uma alma e falhasse na tentativa? Se houvesse almas no inferno que fossem crentes em Cristo e ainda assim perecessem, isso lançaria uma nuvem sobre o diadema do nosso Senhor exaltado. Não pode, não acontecerá. Tal é o amor de Deus, que todo aquele que crê em seu Filho amado não perecerá. Nessa certeza, nos regozijamos grandemente. Você não é um homem salvo a menos que Cristo tenha salvado para sempre. Mas aquilo que o domina tanto que sua força é sentida no âmago de seu ser é o poder de Deus. Ter Cristo vivendo em você e a verdade arraigada em sua própria natureza, ó senhores, isso é o que salva a alma, e nada menos do que isso. Está escrito no texto: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso é, senão uma vida que durará por seus 70 anos, uma vida que durará mesmo que você viva mais de um século, uma vida que ainda florescerá quando você estiver à beira da sepultura, uma vida que permanecerá quando você tiver deixado o corpo e o deixado apodrecendo na tumba, uma vida que continuará quando seu corpo for ressuscitado e você estiver diante do tribunal de Cristo, uma vida que ofuscará aquelas estrelas e o sol e a lua, uma vida que será contemporânea à vida do Pai eterno? Enquanto houver Deus, o crente não apenas existirá, mas viverá. Enquanto houver um céu, você o desfrutará. Enquanto houver Cristo, você viverá em seu amor. E enquanto houver uma eternidade, você continuará a enchê-la de deleite. Deus te abençoe e te ajude a crer em Jesus. Amém.